é a sua primeira vez na Europa e vem aquela dúvida cruel pra onde ir. A expectativa de um lado é abraçar o continente inteiro em uma só viagem. A realidade é que a gente tem apenas de 15 a 20 dias, às vezes um pouquinho mais, de férias e tem que, enfim, escolher algumas cidades-chave pra conseguir fazer a nossa tão sonhada primeira viagem pra Europa. Mas calma, não se desespera não, porque eu acabei de chegar aqui pra te ajudar a montar um roteiro de primeira viagem pra Europa. Vamos comigo? Oi people, eu sou a Nuni, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tenho uma missão quase que impossível, mas eu vou conseguir, tá? Eu vou te ajudar a montar o roteiro da sua primeira viagem pra Europa e como é que você pode definir as suas escolhas de destinos e qual que é a melhor forma de fazer essa viagem. Bom, essa tarefa é um pouquinho difícil, mas a gente precisa primeiro entender o continente europeu. Então eu vou botar aqui na tela um vídeo pra gente dar uma olhada primeiro de tudo no mapa da Europa. Como você pode ver, a Europa realmente ela é muito grande, mas se você for parar pra pensar, o Brasil é praticamente do tamanho da Europa. Então sim, tem muita coisa pra fazer, sim, tem muitos destinos impressionantes pra gente conhecer lá na Europa, e eu sei que às vezes a gente tem vontade de simplesmente sair agarrando o continente inteiro em uma só viagem, mas isso é de fato impossível, como se a gente quisesse conhecer o Brasil de norte a sul numa viagem de 15, 20 ou quem sabe 30 dias, e bom, vocês sabem que isso é impossível. E aí, normalmente, a primeira viagem na Europa a gente sempre pensa nas cidades principais mesmo, né, como Paris, Londres, de repente Roma, muita gente gosta também de Amsterdã, Madrid, Barcelona, às vezes também inclui Lisboa, enfim, são muitas as cidades que a gente pensa em ir na primeira viagem e sim, de fato, essas são ótimas possibilidades pra gente cogitar a conhecer na primeira vez que a gente tá indo pro continente europeu. Mas antes de a gente tentar entrar aqui no mapa e fuçar mesmo e ter uma ideia de alguns tipos de roteiro, eu queria te falar uma coisa. Não vá fazer o que todo mundo faz. Segue os teus gostos, tá? É por isso também que eu gosto do roteiro personalizado, porque a ideia aqui não é você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da viagem do fulaninho, não. É você fazer uma viagem que faça sentido pra você, de lugares que você sempre quis conhecer e tá podendo então realizar esse sonho. E aí, bom, vamos então começar pensando nessas principais cidades que a gente sempre pensa em ir. Um roteiro que faz muito sentido é a gente combinar Amsterdã, Paris e Londres, porque você pode fazer as três de trem e são destinos relativamente próximos, onde fica bem fácil você fazer esse roteiro completo sem precisar ficar se preocupando muito com deslocamentos dentro da Europa. Outro roteiro também que faz bastante sentido é a gente optar então por ficar apenas na Espanha, por exemplo, conhecer Madrid e Barcelona, que são duas cidades super principais ali, e de repente também incluir o interior e o litoral ali espanhol, como Sevilha, Valência, dentre várias outras cidades incríveis que tem ali na Espanha pra gente conhecer. Além disso, também Itália é um dos grandes destinos que a gente é maluco pra conhecer e vai por mim, opta por ir apenas pra Itália, ou então fazer no máximo 2 países ali em combinação com a Itália, como por exemplo Itália e Suíça, que faz sentido, Itália e sul da França, que também faz sentido. Então é sempre bom a gente pensar nessas questões de deslocamento e como a gente pode fazer pra facilitar, porque embora a Europa seja um continente relativamente pequeno e é fácil de se locomover lá por dentro, tanto com relação a trem, ônibus e também com avião, eu particularmente acho que fica meio cansativo e meio chato ficar indo e voltando de aeroporto o tempo todo e tentando abraçar várias capitais longes umas das outras numa mesma viagem, porque você vai acabar perdendo muito tempo. Vou te dar um exemplo aqui. Se você quiser, por exemplo, fazer Madrid, Barcelona, Paris, Londres, Amsterdã, Roma e Berlim. Gente, primeiro que esse roteiro ele é praticamente impossível, porque você vai precisar de, em média, aí, uns 4 dias pra cada cidade. Tem algumas cidades que um pouquinho mais, outras um pouquinho menos. Então é bem difícil você combinar essas principais capitais e principais cidades numa só viagem. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que pra você ir de uma capital pra outra, por exemplo, Roma é longe de Berlim, que é longe de Paris. Você vai precisar de voos. E esses voos, muitas vezes, por mais que seja um voo curto, de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, você vai ter que contemplar também o deslocamento entre o hotel que você tá hospedado e o aeroporto, tanto da cidade de saída quanto da cidade de chegada. Então vamos brincar aí que de repente só o deslocamento ali vai ser mais 1 hora em cada destino. Então um voo que talvez seria 2 horas, você vai precisar de 4 horas com os deslocamentos, mais 1 hora de antecedência no aeroporto. Se você for ver, no final das contas, você vai acabar perdendo praticamente o dia inteiro, dependendo do horário que você conseguir um bom voo com bons preços. Então eu recomendo muito que você tente não querer abraçar o continente todo e não querer abraçar vários países de uma só vez, porque isso vai acabar prejudicando muito mais a sua viagem do que de fato trazendo benefícios pra você. Eu sei, a gente quer conhecer vários países, mas nem sempre é possível e às vezes vale muito mais a pena a gente focar em 1, 2 ou no máximo 3 países e conhecer bem aqueles lugares, ao invés de ficar saindo correndo pra lá e pra cá e conhecer apenas os pontos turísticos, coisas bem superficiais dos destinos que a gente tá indo. Bom, então, como eu já falei um pouquinho antes, um roteiro que faz bastante sentido dessas principais capitais é fazer Londres, Paris e Amsterdã por conta do deslocamento. Outro roteiro que faz bastante sentido também é a gente incluir
Berlim, Praga, Budapeste e Viena num roteiro só, porque a gente consegue fazer um caminho ali bem tranquilo e bem fácil pra se locomover. Outro roteiro que faz bastante sentido é a gente incluir então as principais cidades da Itália, como por exemplo Roma, Florença e Veneza, com algum outro país vizinho ali, que pode ser tanto a Croácia quanto a Suíça, por exemplo, porque são países relativamente próximos, embora dependendo do destino que você tiver, você vai precisar sim pegar um voo, principalmente se você optar pela Croácia, por exemplo. Outro roteiro super legal de você combinar na sua primeira viagem pra Europa é fazer então Espanha e Portugal. São países ali vizinhos, bem próximos. Portugal é um país super pequeno, já a Espanha é maior, mas você consegue sim se locomover de um lugar para outro com bastante facilidade. De repente você vai precisar de um voo entre a capital, Lisboa, ou a cidade do Porto, por exemplo, e Madrid ou Barcelona, caso você não queira passar pelo interior da Espanha. Mas é um voo curto que faz bastante sentido caso você opte por fazer apenas um voo ali no meio dessa sua viagem. Mas é muito bacana também você de repente optar por fazer o interior da Espanha, assim como o interior de Portugal, e mesclar tudo de uma forma que você consiga fazer ou de trem, ou de carro, ou até mesmo de ônibus dentro da Europa, que faz muito sentido, porque são estradas muito boas e trens muito bons também. Então é uma forma muito bacana de você conhecer a Europa. E por fim, se você é aquele diferentão mesmo e quer fazer um roteiro super diferente, eu recomendo você buscar por destinos não tão famosos, como é o caso da Albânia, por exemplo, que você pode mesclar com Montenegro, Sérvia ou até mesmo a Bósnia. Enfim, e dá até também pra você mesclar com a Grécia, já que é super perto. Também é bacana de você combinar países como a Holanda, a Bélgica e a França. Outros dois países bacanas de você combinar são a Irlanda e também a Inglaterra, ou até mesmo fazer um conjuntão ali mesmo de uma viagem pro Reino Unido, que é muito legal e tem muita coisa super interessante pra você conhecer por lá. Outras possibilidades aí um pouco mais diferentes e que normalmente não é a primeira viagem que a gente faz, mas se você de repente tiver o sonho, você pode optar por ir lá pra cima, nos países nórdicos, como Dinamarca, Noruega, Finlândia. É muito legal, principalmente pra quem gosta muito de frio e ver uma coisa um pouco diferente, assim, não é uma cultura tão europeia assim como a gente tá acostumado de ver aquelas casinhas um pouco mais germânicas, barrocas, etc. Tem um estilo um pouco diferente lá nos países nórdicos e é muito legal também pra conhecer. E também, se você quiser algo muito barato, você pode optar por ir lá pro leste europeu, pros países que não são tão visitados assim, como é o caso que eu já falei ali da Albânia, mas tem também a Hungria, a Eslovênia, a Eslováquia, Romênia, tem também a Turquia, que tem destinos super famosos e super atrativos também, que são também, inclusive, destinos mais baratos do que a gente tá acostumado de ver, como é o caso da França, da Espanha ou da Inglaterra, por exemplo, até mesmo da Itália. Outro país que também você consegue combinar com vários outros é a Suíça, justamente porque ela faz fronteira com vários países ali da região. Você pode combinar com a Alemanha, com a França, com a Itália e até mesmo com a Áustria, e são 4 países também, além da Suíça, super famosos e que a gente morre de vontade de conhecer. E, gente, pra fechar aqui essas dicas, eu recomendo muito, mas assim, fortemente, que você foque apenas em um país. Vai por mim, é muito legal você conhecer apenas um país, principalmente se for um destino que você tem muitas cidades bacanas e que é um país grande, que você consegue de fato explorar ali todo o território daquele país e ver um pouco de cada coisa do que aquele país tem pra te oferecer. A partir da minha segunda viagem pra Europa, eu comecei a fazer isso, a viajar apenas pra um país, e valeu muito a pena eu fazer isso, ficar com destinos próximos e evitar esses deslocamentos longos e deslocamentos de avião. Particularmente pra mim foi a melhor coisa que eu já fiz, porque eu consegui me aprofundar naquele destino, naquela cultura, na gastronomia, na história daquele país, e acabei aproveitando muito mais a minha viagem do que quando eu fiz aquela primeira viagem lá, que eu mesclei várias cidades diferentes, de vários países diferentes, e acabou ficando tudo muito corrido. Lógico, eu amei a viagem, foi maravilhosa, mas esses grandes deslocamentos mesmo me fizeram perder bastante tempo e... vamos lá, né, gente? A gente tá gastando em euro, então às vezes se a gente fica pra lá e pra cá andando de um país pro outro com várias horas de deslocamento, a gente vai estar gastando em euro pra não conhecer nada, pra conhecer os aeroportos, conhecer os aviões e no final das contas perder um tempão útil que a gente poderia estar curtindo a cidade e, enfim, fazendo vários programas super divertidos. Bom, gente, então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado aí a clarear um pouco a cabeça e imaginar que você pode sim sair do óbvio e assim como você também pode ficar no óbvio, mas sabendo planejar a sua viagem de uma forma que faça sentido. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer uma dica mais específica, vou deixar aqui embaixo na descrição alguns vídeos pra você dar uma olhada ali no que eu já tenho aqui no meu canal, pra você conseguir planejar a sua primeira viagem pra Europa e pra descobrir pra onde ir e o que faça sentido pra você. Essa é a minha principal dica. Vá pra onde faça sentido pra você, porque é você que tem que curtir a viagem, é você que vai gastar todo o seu dinheiro nessa tão sonhada viagem pra Europa. Mas, enfim, é isso. Espero ter te ajudado. Então deixa aqui embaixo no seu comentário o que você achou desse vídeo, se eu te ajudei ou não, se ficou confuso. Enfim, o vídeo eu acho que vai ficar meio longo aí, um pouco mais longo do que eu imaginei. Mas se você chegou até o final, deixa então aqui embaixo o seu gostei. Não deixa de se inscrever se você ainda não for inscrito. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!